Olá, meus queridos, como estão todos? Espero que estejam muito bem. A minha oração para vocês tem sido nesse sentido, para que todos se encontrem bem. Bem, vamos lá, nós temos hoje, continuando no terceiro módulo, né? Vamos para a aula número 2 e essa aula chama-se Orando a Palavra. Nós vamos aprender alguma coisa de como especificamente orar a Palavra de Deus, né? É interessante e muito importante, queridos, é que a leitura da Bíblia é indispensável, né? Senão não temos conhecimento de base, não temos a base para a nossa oração. Somente através da leitura da Palavra de Deus tomamos o conhecimento das promessas, princípios, mandamentos e bênçãos do Senhor para nós. Orações fundamentadas na Palavra de Deus tornam-se como ferramentas em nossas mãos. E isso faz da nossa oração uma oração inteligente, que nos conduz a viver segundo a vontade de Deus, pois a sua palavra fala do que Ele deseja de nós e Ele sempre honrará a sua palavra. Todos nós desejamos ter nossas orações respondidas. Quem ora a palavra vive em comunhão mais profunda com Deus. Assim como a constituição de um país norteia todas as suas leis, a Bíblia é a constituição do reino de Deus, nosso manual e fonte de oração. O Senhor mesmo declara, por boca do profeta Isaías, né? Está em Isaías 55, 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para o que a designei. Na continuação, queridos, nós temos que saber que precisamos alimentar nosso espírito com orações baseadas na palavra de Deus. Meditar em seus versículos nos levará a entender melhor a palavra de Deus e fazer a nossa oração mais eficaz. Isso fará com que a nossa boca não saia a palavra torpe. Não saia a palavra torpe da nossa boca. O que é palavra torpe? O que é torpez? É algo desonesto, algo vergonhoso. E que da nossa boca não saia a palavra torpe. Em Efésios 4, 29 e 30 fala assim: não sairá da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que interessante isso. Nós estamos fazendo uma petição, nesse tipo de oração, estamos fazendo uma petição diante do Senhor. E os princípios que governam o orar a palavra: conhecer a vontade de Deus pela palavra. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. 1 de João 5, 14 e 15 fala assim: conhecendo a palavra de Deus, saberemos discernir sua vontade, e orando-a, estaremos em linha com seu propósito. Continuando, começar as orações com a resposta. No mais belo cântico de confiança em Deus, Davi disse: Deus, tu és o meu pastor, nada me faltará. Devemos, com ousadia, confessar diante de Deus aquilo que ele já falou. Devemos revelar que cremos que tudo quanto ele nos prometeu é nosso. Parece meio difícil, né? Mas nós temos que declarar as verdades escritas na Bíblia. É assim que devolvemos a palavra de Deus para ele mesmo, e ela não está voltando vazia para ele. A verdadeira oração é tomar a palavra de Deus e levá-la ao trono, proferindo com nossos lábios aquilo que ele falou. Isto é orar a palavra. Continuando, mudar a linguagem da oração. É imperioso reformular nossos hábitos de oração e mudar a nossa linguagem. A maioria das palavras que brota de muitas orações são frustrações, são palavras de frustração, conceitos errados sobre Deus, incredulidade, dúvida, razão pela qual nada acontece. Não podemos crer numa promessa desconhecida. Nós temos que conhecer a palavra para saber do que estamos falando. Deus sabe de todas as coisas, mas nós não sabemos. Portanto, temos que ler a palavra, meditar nela, fazer dela a nossa fonte de conversa e vivê-la, o que é mais importante. Pois a única coisa que Deus confirma é a sua própria palavra.
O conhecimento das promessas de Deus nos leva à ousadia em fé. Continuando, fazer da palavra o veículo da oração significa que temos que orar com as palavras do texto sagrado, segundo as promessas que nos foram reveladas através da nossa leitura e meditação. Então, ao falarmos com Deus, transmitiremos a Ele nossos pedidos e a palavra de Deus torna-se um veículo da nossa oração. A importância da palavra oração. A Bíblia é o nosso manual. É a fonte da autoridade, poder, alegria, conforto, salvação, libertação, cura, restauração, purificação, crescimento, fé, segurança, vitória, paz, enfim, vida e toda sorte de bênçãos. Ela é eterna. A palavra jamais mudará. Salmos 119, 89 fala assim: para sempre, ó Yahvé, está firmada a tua palavra no céu. Em Isaías 48 fala assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Em Salmos 119, 13 está escrito assim: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Em Salmos também, ainda 119, 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabemos que a Bíblia é Deus falando com o homem, é o Criador falando com o ser criado, dando instruções, mandamentos, conselhos, fazendo promessas a Ele, e por isso devemos lê-la todos os dias, estudá-la, assimilando seus princípios, meditando em suas verdades, memorizando, para que encha nossa mente e o nosso coração e por fim pô-la em prática. Isso nós temos que fazer, nós temos que ter conhecimento de causa, nós temos que saber o mínimo da palavra, não podemos ficar simplesmente pelo que os outros dizem, nós temos que ler, meditar, entender. Isso nós temos que fazer com a palavra de Deus. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Isso está em Josué 1:8. Nossas orações podem ser de ações de graças, de louvor, adoração, petição, entrega, consagração, intercessão, entre outras. Definir qual é a motivação é o primeiro passo. Depois devemos buscar versículos que se apliquem à nossa necessidade. Transcrevê-los ajuda a memorizar. Faça isso, queridos. Façam isso. Transcrevam, escrevam. Isso nos ajuda a memorizar o texto. E também personalizá-los usando o nosso nome, ou o nome da pessoa, ou a situação pela qual se ora, colocando na primeira pessoa e ampliando o texto com outras verdades relacionadas ao assunto, adaptando-o a uma conversa com o Pai. Nos aproximará e nos envolverá em maior intimidade com aquele que tudo pode. O ideal é que isso tudo seja feito em voz alta. Percebam que existe uma conexão diretamente proporcional entre quanto as nossas mentes estão moldadas pelas Escrituras e o quanto as nossas orações são respondidas. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Está em João 15, 7. Queridos, encontrem um lugar tranquilo, com um tempo reservado para fazer a oração. Comece com uma oração breve. Ó Senhor, eu preciso de Ti, eu venho buscá-lo, preciso de Tua ajuda. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Isso, se você está fazendo isso, você está orando a palavra. Isso está em Salmo 119, 18. Meus queridos, eu estou tendo problemas com o meu áudio, mas o recado era esse, né? Temos que orar a palavra. Já deu para entender o que é necessário para que aprendamos a fazer isso. Mas esse problema não vai me impedir de orar por vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco a vida de cada um desses alunos e dessas alunas na Tua presença, meu Deus, para que Tu os ampares e os guardes no Teu coração. A Tua palavra nos tem ensinado, meu Deus, que Tu te preocupas conosco. Do Teu alto e sublime trono, Tu tens a preocupação de olhar para nós e nos cuidar. Por isso somos gratos a Ti, meu Deus,
E te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Assim nós oramos a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Espero em breve estarmos juntos, queridos, face a face, frente a frente, e podermos trocar um abraço e conversarmos mais de perto, tá? Muito obrigado. Um beijo carinhoso a todos. Eu amo vocês. Até mais. Fiquem com Deus.